Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um Conexões Ribeirão Preto. Nosso encontro aqui toda semana, terça-feira, 9h30 da noite, na TV Mais. E desta vez, tendo a grata satisfação de estar recebendo aqui, né, o nosso amigo, nosso querido Tomate Renato Vidal. Vidal ou Vital? Vital, né? Mas para os íntimos, para os amigos, Tomate. Isso. Vamos começar por aí, Tomate, né? Primeiro, boa noite. Boa noite. Obrigado pela sua presença aí, tá? Obrigado pelo convite, Lário. Sempre bom as oportunidades de falar sobre os assuntos aí que a gente está na luta. Isso, muito bom. Ô, Tomate, mas por que Tomate, hein? Isso é um apelido de de infância, isso vem de longe, como é que é sim. isso aí? Apelido de infância, desde que era moleque, na verdade era mais gordinho e vermelho fica até hoje, né? Parecia um tomate. Aí essa que era a piada lá. E aí ficou assim, na verdade, acaba que os amigos chamam e a gente tá envolvido, trabalho, amigos sempre tudo junto e acabou que o apelido foi seguindo com os anos aí. Com os anos e aí ficou marcante aí, né? Ficou. Muito bom. Ô, Tomate, é evidente que a gente vai conversar aqui hoje sobre diversos aspectos, mas eu acredito que o que vai unir essas conversas todas nossas aqui hoje, né, esses aspectos todos, é a questão do patrimônio, né? Sim. Que você está aí diretamente ligado já faz algum tempo, através da ONG Viva Cidade, né? Que é um patrimônio nosso, cultural, tombado, né? E vamos falar sobre isso, né? E você também é um militante aí do Fuligem, né? Sim. Já há mais tempo, né? E afinal, para muita gente que não conhece o Fuligem, não sabe das ações, das atividades, eu gostaria de começar exatamente e rapidamente também falando a respeito do Fuligem. O que é o Fuligem? O que vocês fazem lá? É uma cultura diferente em termos de economia solidária também, né? Que é outro tema que eu acho que está relacionado aí com as atividades de vocês, né? Sim. Aí é legal porque eu acho que até a gente chegar lá na Vivacidade, esses temas, acho que chegamos lá por causa desse histórico. Tem uma né? trajetória aí, né? Sim, Tem que resgatar um pouco. O coletivo Fuligem a gente existe desde 2010, né? E ele surgiu como uma questão de trabalhar na cultura, trabalhar com música, com cinema, né? Principalmente assim. E ser autossustentável, poder trabalhar e militar nessa área sem ter que trabalhar em outras profissões e fazer isso como um hobby ou coisa assim, né? E como ter essa relação de cooperativismo, de colaboração, né? Não ter uma empresa, não ter uma relação de patrão e funcionário, mas sim uma relação de autogestão mesmo, de tomar decisões juntos, de todo mundo que está no coletivo saber o que acontece em todas as áreas, apesar de cada um fazer a sua. Então, desde 2010, a gente trabalha fazendo festivais de música, de cinema, fazendo muita produção audiovisual e fotografia, né? E a gente trabalha, então, articulando isso, né? Esse meio cultural. Participamos, ao longo desses anos, aí, de algumas lutas na cidade, como foi o Movimento Pro Arena, que brigou pela reforma do Teatro de Arena. E desde aquela época a gente já falava que a reforma ela tinha que ser de cimento, mas também de gestão, né? Infelizmente só a reforma de cimento aconteceu e hoje a gente vê que sem a gestão a gente retrocedeu, né? O Teatro de Arena continua e é preciso uma outra reforma de cimento, inclusive. Sim, de novo. Então a gente vê que uma coisa tem que caminhar com a outra, né? A estrutura com essa gestão. Depois, então, daí a gente já começa a nossa relação com a cidade, com o patrimônio histórico, né? O Teatro de Arena, por exemplo, um patrimônio já da cidade, dentro do Morro de São Bento, que é o maior complexo, pelo menos oficial, né? Cultural da cidade, né? Esportivo, enfim. E depois a gente participou de um outro movimento que foi muito interessante, que acredito ser um grande representante de economia solidária que aconteceu em Ribeirão, que é o Se Vira Ribeirão, que apesar das pessoas não saberem que estão praticando essa economia solidária, esse colaborativismo, foi uma grande experiência na prática disso, né? Então foi também um outro acontecimento em Ribeirão, que foi vamos dizer assim, um festival de arte e cultura, mas que surgiu justamente dessa briga pelo Arena. Na época o Arena ia fechar para reformas e estava acontecendo um outro movimento na cidade que era o Panelaço,
por conta dos aumentos, dos vereadores, que foi movimentos que, na verdade, aconteceu em várias cidades, mas em Ribeirão ele se caracterizou como esse panelaço, e nesse momento foi anunciado que não teria virada cultural em Ribeirão, então Ribeirão deixaria de receber esse investimento do Estado, e os argumentos eram que a cidade não tinha nem local, nem demanda do público para isso. E o Se Vira veio para mostrar que tinha local para fazer e tinha demanda do público. Então, já também acredito que foi uma outra relação com o patrimônio da cidade, que foi uma certa renovação da Baixada de Ribeirão, nesse sentido cultural, né? O primeiro e o segundo Se Vira foram... na verdade, sim, ele aconteceu em vários locais, né? Mas um grande polo dele era nos cruzamentos ali da José Bonifácio com aquela do estúdio de cinema ali, a Mariana Junqueira. Naquele cruzamento tinham palcos de música e teve uma movimentação de público muito grande. Então, ali também a gente teve esse outro grande ápice de um envolvimento na renovação de um patrimônio da cidade, que foi esse Vira Ribeirão, que assim, teve muitos grupos envolvidos, né? Como eu disse, foi uma grande experiência de autogestão na cidade, né? Então, acredito que vários grupos, assim como o coletivo, tem ali o seu desafio diário de gestão do grupo, mas ali no Se Vira a gente se viu com vários grupos e pessoas que nem eram ligadas a nenhum grupo tendo que autogerir um festival que vinha para provocar a cidade, que vinha mostrar que, por exemplo, a virada era lá na FEAPAN. Então, o público não chegava lá. Então, a cidade não tem um lugar para receber um festival ou o público não quer o festival. Não. As ruas da cidade, a Baixada, pode ser um espaço democrático, onde as pessoas tenham mais acesso, porque o centro da cidade tem ônibus que vem de toda a cidade. E foi, enfim, a gente provou na prática que tinha demanda, tem demanda para isso na cidade, e que é importante renovar a Baixada, né? Depois do Se Vira a gente vê uma renovação da Baixada muito grande, que depois já era muito puxada pela Pau Brasil, pelo Memorial da Classe Operária e que o Se Vira deu uma potencializada. E aí, depois disso, a gente vê, né, a UGT, enfim, é um polo de acontecimentos culturais, a gente vê outros espaços ali na Baixada sendo abertos, fundados, então outra renovação, né? E aí, em 2015, a gente teve esse desafio de chegar junto ali da cerâmica, inclusive, vamos dizer assim, chamados a atenção pelo Memorial, pela UGT, que é depois a gente pode conversar sobre o TAC, que institui ali a vivacidade na cerâmica, né? Que a UGT vem junto nesse acordo, então Exato. São, vamos dizer assim, prédios irmãos ali, Exato, né? E a UGT vendo a cerâmica como um potencial articulador também, né? Chamou atenção ali em 2015, vários grupos culturais se reuniram, mas acabou o coletivo Fuligem e a UGT, o Memorial, encampando ali, renovando essa diretoria em 2015 da Vivacidade. A gente pode pegar a partir daí, né? Quer dizer, você fez um resgate muito interessante aí, né? Da participação do coletivo Fuligem nesses diversos momentos aí de reorganização, de retomada de algumas coisas, como foi o caso do Arena, e principalmente a questão do Se Vira Ribeirão, né? Agora, então, quando você, junto com outros componentes ali, assume a diretoria do Viva Cidade, você já tinha toda uma experiência, uma trajetória, uma carga assim, né, de trabalho interessante, né? E aí a questão do Viva Cidade, como é que vocês assumiram isso? Qual era a expectativa, as dificuldades e como é que isso transcorreu de lá até hoje? Então, a Vivacidade é uma organização que existe desde 99. Então, assim, eu era criança quando a Vivacidade surgiu, né? E ela teve um histórico na cidade de Ribeirão, ali em 99, começo dos anos 2000, junto também com a Associação Pau Brasil e outras instituições da época, de trazer essa discussão do patrimônio histórico-cultural para a cidade de Ribeirão Preto. Era um conceito ainda muito novo, pelo menos para o município, né? E uma das ações foi mapear esse patrimônio físico, histórico da cidade. Então, vários prédios foram mapeados, né? A maioria dos tombamentos que hoje a gente tem, eles nasceram aí dessa época, né? Desse mapeamento.
Então, a cerâmica foi um desses prédios, edifícios históricos que foi mapeado dentro disso, né? E em 2003, 2004, que a cerâmica estava no processo de tombamento, o dono vendeu para uma construtora que já tinha um acordo, uma intenção de construir um mercado, o hipermercado que hoje está lá, né, nesse terreno. Só que como estava em processo de tombamento, não poderia ter sido feita a demolição dos imóveis que tinha no terreno. E assim, isso é uma prática costumeira no Brasil, que é fazer demolições noturnas, rapidamente. Na calada da noite. Na calada da noite para, enfim, passar por cima desses processos de tombamento e tal. E a cerâmica ainda não era tombada, né? Ela estava nesse processo de tombamento junto do conselho do CONPAC, né? Que é o Conselho de Preservação do Patrimônio aqui do município. E aí a Vivacidade e a Pau-Brasil e outras organizações fizeram uma movimentação para tentar paralisar essa demolição, né? O Ministério Público entrou junto e conseguiu embargar a obra e paralisar até que fosse feito um acordo. Mas, infelizmente, já tinha sido demolido 80% do patrimônio da cerâmica, né? O que restou foi a casa do zelador, um galpão que era uma mecânica, uma rua de paralelepípedo, o portal, 3 chaminés e o forno. Mas, para você ter uma ideia, eram 12 fornos, né? Então, sobrou um que ainda ele foi remontado, ele não é em local original. E foi feito esse acordo, esse TAC, que foi da Vivacidade. Então, foi um acordo bem inovador, que foi de entregar o patrimônio público, o patrimônio tombado, para instituições da sociedade civil gerir. Então, dá isso para a sociedade civil gerir. Então, a cerâmica, ela foi feito um acordo da Vivacidade implementar uma biblioteca, um centro de pesquisa do patrimônio ali no espaço, e a Associação Pau-Brasil, na UGT, implementar o memorial da classe operária. Legal. Vamos dar um intervalinho aqui, rápido, né? Sim. E depois a gente retoma falando exatamente nessa questão aí da nova gestão, né? Que assumiu ali o Vivacidade e, afinal, o que acabou acontecendo nesse período de lá para cá, né? A gente dá um intervalinho rápido, daqui a pouco a gente volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Ela surpreendeu a cada semana com assuntos interessantes e convidados pra lá de especiais. Foram temas importantes, muitos polêmicos, em programas que informaram, divertiram e até emocionaram. E você sempre se perguntando, quem será o convidado desta semana? Quer saber quem estará comigo nas próximas edições? Não dá para revelar agora, mas eu garanto que nesse ano terá muito mais surpresas. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Voltando aqui ao Conexões Ribeirão, entrevistando hoje o nosso amigo Tomate, né? Que é um militante aí da área cultural, lá do coletivo Fuligem, faz parte da diretoria da ONG Vivacidade, né? Tomate, voltando à questão agora, a partir do momento que vocês assumiram a ONG Vivacidade, né? Não foi fácil essa transição, esse período aí, principalmente, pelo que a gente sabe, a relação com o hipermercado que está ali, né? Isso. Eu queria que rapidamente você fizesse um histórico aí, para quem não sabe, para quem não conhece, né? Conhecer um pouco mais dessa história. Então foi feito ali, por conta da demolição, foi feito esse acordo, esse TAC, e desde 2004 a Vivacidade então está ali no espaço, né? Mas a gente identifica que desde 2004 a Vivacidade vem cumprindo um acordo, que é fazer a biblioteca e o Centro de Pesquisa e Preservação do Patrimônio, mas infelizmente a outra parte do acordo, que é o dono do terreno, né, que é o hipermercado, vem de certa forma estrangulando a atividade da Vivacidade. Então, apesar da ONG ter a posse do espaço legalmente, né, de uso, tal, comodato, ela não tem uma autonomia ali de uso, então existe algumas problemáticas nesse sentido. Então, acreditamos que de acordo com isso, com essa dificuldade de você usar o espaço, em 2003,
2013, 14, a ONG teve muita dificuldade em atrair recursos e fazer o espaço funcionar. Então, o Ministério Público abriu um inquérito civil para fazer com que o acordo funcionasse, né, melhor. A gente, então, entra aí, assumiu a diretoria da Vivacidade em 2015, nessa virada de 2014 e 2015, para fazer esse espaço, esse centro cultural funcionar, né, e prestar os serviços para a comunidade nessa área de arte, cultura e preservação do patrimônio. Então, a gente resolveu trazer essa experiência, essa vivência que a gente teve com a questão da economia solidária. Então, fazer um espaço, que é um espaço grande, trazer vários grupos para o espaço, para autogerir esse espaço. Então, a gente vê nesse meio cultural que grupos de teatro, grupos de capoeira, uma das grandes dificuldades é ter a minha sede, ter um espaço. E a gente via ali a cerâmica, um espaço, a gente tem ali 4 salas multiuso para ensaio, para criação de trabalho, para eventos, para curso, e a outra que é a casinha que tem uma biblioteca, tem arquivo para pesquisa e um acervo de discos de vinil, uns 1000 discos de vinil de música brasileira, internacional lá também para pesquisa, para conhecimento. Então, assim, um espaço muito grande para a gente fazer uma gestão, e a diretoria, por exemplo, são 6 membros, né? A gente pensou como trazer para que tenha uma gestão do espaço, o espaço funcione, e haja também uma determinada fiscalização da cidade, que a cidade fiscalize a própria ONG e o próprio mercado para que esse acordo funcione, né? Então foi isso, trazendo grupos, a gente faz um acordo, os grupos trabalham de voluntariado na manutenção do espaço, e o espaço oferece água, luz, internet, o espaço para a sede do grupo. Então o grupo, a gente tem grupos de teatro, por exemplo, que trabalham lá. Desde da criação de um espetáculo, a apresentação desse espetáculo, um escritório para escrever os projetos, entrar em contato com outras cidades, e, enfim, oferece toda essa estrutura de sede para os grupos. E a gente acredita que esse trabalho é justamente um trabalho de preservação e valorização do patrimônio cultural da cidade, né? Então, entende que atrair esses grupos para estarem no espaço é uma das maneiras de preservar e valorizar o patrimônio. Então, além disso, a gente faz outras ações lá, enfim, como espetáculos, roda de capoeira, eventos junto com a Fundação Feira do Livro, que tem programação pré-Feira do Livro, por exemplo. A gente realizou esse ano a segunda Semana Municipal do Patrimônio Histórico, que apesar de existe uma lei, que é o Dia Municipal do Patrimônio Histórico, mas ele não tem, essa lei só existe no papel, não tem nenhuma ação, nada. Então a Vivacidade, desde o ano passado, encampa aí, faz esse evento por conta própria, assim. Esse ano a gente conseguiu apoio da Secretaria da Educação, Cultura, onde a gente, por exemplo, quando a gente faz eventos, ações na cerâmica, a ideia é trazer o público, as famílias, a comunidade, para vivenciar momentos lúdicos no patrimônio histórico, né? Então, o patrimônio histórico é da cidade, a cidade tem que usar, né? E aí a Semana do Patrimônio fez, além de levar público para a cerâmica, também levar alunos, por exemplo, da rede municipal para patrimônios da cidade. Então, pegamos alunos de uma escola do Campos Elíseos, levamos para conhecer patrimônios do Campos Elíseos. Então, foi no Lar Padre Euclides, foi na Sorveteria do Geraldo, que é um patrimônio cultural ali do bairro. Tem o ofício de sorveteiro, artesanal, né? Foi lá no Cemitério da Saudade. Levamos, por exemplo, professores da rede municipal, privada também, quem tivesse interesse, para conhecer a Festa da Cruz do Pedro, que é um patrimônio cultural imaterial, que a gente fala, né? Que além dos prédios, a gente tem o imaterial, que são, por exemplo, toda a cultura produzida, esses artistas, as festas, manifestações, né? Os ofícios, né? Então, levou os professores para conhecer esse patrimônio da área rural de Ribeirão, que Ribeirão nem conhece muito. Na verdade, às vezes é mais pessoas de Dumont que vão... Municípios vizinhos. Que conhecem a festa e participam. Então, levamos lá na festa, na Cruz do Pedro, no Zé Goleiro, na Venda do Zé Goleiro, que também é um outro espaço que está nesse imaginário rural de Ribeirão, né? Que inclusive a festa muitas vezes é organizada ali nesse espaço, assim, é
A organização é feita ali, né? Ela acontece na Cruz do Pedro. Enfim, então a gente promove essas ações de preservação do patrimônio, mas entendendo que o patrimônio histórico, ele não é só os prédios, né? Ele não é só, por exemplo, o Pedro II, o Palácio do Rio Branco, ou o Casarão Camilo de Matos, que fica na frente da Praça 15, mas também as manifestações, né? O patrimônio imaterial da cidade. Então, quando a gente leva para lá esses grupos, a gente também tem essa intenção de preservar o patrimônio cultural da cidade, né? De dar estrutura para que isso avance com o tempo, né? Continue numa evolução, né? Não fique esquecido, né? Muito interessante você ter ressaltado essa questão do patrimônio imaterial ou simbólico, né? Quer dizer, o patrimônio muitas vezes é confundido apenas com edifício, com edificações, né? Sim. E tem esse outro lado aí que às vezes passa despercebido e muito despercebido, né? Sim. Então a atuação aí da ONG Viva a Cidade nessa área, eu acho que vem dar um reforço muito grande nesse sentido de, olha, o patrimônio material está aí, está vivo, a gente precisa preservar, precisa respeitar, precisa promover, né? E essas ações todas aí conectadas nesse sentido, né, de levar grupos e movimentos ali para aquele espaço, exatamente para revitalizar ou colocar em evidência Sim. esse nosso patrimônio imaterial. Né? E a gente costuma até dizer lá, ali na Vivacidade, o pessoal que encampa mais essa área do patrimônio, que o tombamento, na verdade, a gente deveria ver ele como uma última etapa do reconhecimento desse patrimônio, que ele tem que ter uma função, né? Então, se ele não tiver, se a população não tiver uma relação de afeto com aquele espaço, se não tiver vivências, experiências dentro daquele espaço, aquele edifício, por exemplo, ele é só uma casca, entendeu? Ele precisa ter um significado, ele precisa ter uma relação de afetividade, né, com o espaço. Tem uma luta que a gente está apoiando, tentando ajudar o pessoal, que é ali no edifício de Deriksen, né? O edifício de Deriksen, ele é o prédio é tombado, né? Ele representa uma época da cidade que foi o primeiro prédio com mais de 2 andares, acho, e é um prédio que ele mistura área comercial com apartamentos, então é um momento histórico brasileiro das cidades aqui de São Paulo que as pessoas moravam em casas, estavam começando a pensar nessa vida em apartamento e tal, e o prédio foi doado para Santa Casa, sendo que o de Deriksen, que era o dono do prédio, colocou que ele sempre fosse um prédio de multiuso, né, residencial, comercial, e que ele tivesse preços acessíveis, né, de aluguel e tal. E hoje o prédio está passando por uma situação de as pessoas estão sendo mandadas embora da sua casa, tendo que sair do prédio porque a Santa Casa está alegando que vai reformar o prédio, fazer ali, num primeiro momento falaram que ia fazer um centro cultural, né? Então a gente defende o quê? Que ele já é um centro cultural, né? Ele tem um grupo de teatro no último andar, ele tem vários ofícios ali dentro, que só existe ali dentro. Então, por exemplo, tem o alfaiate, que eu nem sei se tem outro alfaiate em Ribeirão, Deve além ser só aquele, lá. Né? Tem outros ofícios ali e pessoas que moram ali há muitos anos, né? Então, a gente defende que, sim, é importante preservar o prédio, mas é importante preservar a essência, o que está lá dentro. Então, as pessoas, as histórias, cultura, os ofícios, as tradições, a memória, enfim. Então, né? É uma briga, a gente também, a Vivacidade trabalha essa questão da educação patrimonial. Sim. Então, levar as pessoas aos espaços e trazer discussões como essa que a gente está fazendo aqui, que é explicar que o patrimônio tombado não é só o prédio, o patrimônio histórico não é só o prédio, são as pessoas, as histórias, os ofícios. Isso faz parte também dessa nossa missão da Vivacidade de educar patrimonialmente, vamos dizer assim, as pessoas. Legal, né? Muito bom. Tomate, já estamos no finalzinho do programa, mas a gente não pode encerrar sem antes você dar uma notícia para a gente, né? Afinal, a participação da sociedade nessa discussão, nesse debate, na formulação de políticas públicas nessa área de defesa do patrimônio, ela se faz através do nosso Conselho de Patrimônio, do CONPAC, né? Uhum. E afinal, né, bem rapidamente, como é que está o CONPAC nesse momento? O CONPAC, desde 2016, ele ficou suspenso por uma questão jurídica, de lei, né?
E ele foi conseguir ser retomado só no final de 2017, né? Então, a nova gestão tomou posse em novembro e a primeira reunião aconteceu só em dezembro, né? Então, a gente está aí num recomeço do Compac, né, que com certeza, assim como os conselhos de cultura, educação, os conselhos populares são uma instância de participação da sociedade civil na gestão municipal, né? Então o Compac é muito importante, principalmente porque ele que valida os tombamentos, né? Então vamos dizer assim que enquanto o Compac estava suspenso, os nossos patrimônios tombados históricos estavam correndo risco de demolição, ainda correm, sempre correm, né? Mas estava sem esse grupo, esse conselho que faz essa fiscalização, né? Que cobra ações nesse sentido, né? Então é uma boa notícia, né? Depois de algum notícia. tempo aí com o Compac desativado, a partir de dezembro ele já tomou posse, né? Eleita uma nova diretoria, enfim. A partir desse ano, então, a gente está esperando aí boas notícias aí do novo Sim. Compac, né? Vamos esperar aí que consiga avanços nos prédios que já estão tombados, que sejam restaurados, né? E que funcionem, que novos tombamentos, mas que principalmente políticas públicas nessa área, né? Então, principalmente na área de educação, acredito, né? Levar esses alunos da rede pública nos espaços, nos museus, enfim, nessa questão da semana que a gente levou os alunos, quando estava no museu histórico, a gente perguntou para uma classe de 30 alunos de 14 anos quem já tinha ido ao museu. Duas levantaram a mão. Então, é algo de se preocupar, né? Muito. Ô, Tomate, só tenho a agradecer a sua vinda aqui, foi muito interessante nossa conversa, você nos atualizou e atualizou aqui os telespectadores da TV+, né? Em relação aí aos últimos acontecimentos nessa área do patrimônio e nos informou também detalhes interessantes aí sobre o ONG Viva a Cidade, as ações que vocês estão desenvolvendo lá, né? Só temos a agradecer aí a sua presença. Né? Queria agradecer o convite, convidar também todo mundo que acompanha aqui o programa, quiser conhecer a Cerâmica São Luís. A gente tem diversas atividades abertas ao público, também estamos abertos para desenvolver projetos juntos, o espaço está sempre aberto. A nossa página na Vivacidade é facebook.com/vivacidaderp. Lá você consegue acompanhar tudo que a gente está fazendo e que dia pode ser bom para você ir lá conhecer, curtir às vezes uma roda de samba, algo assim. Muito bom. E aqui nós encerramos por hoje, né, convidando aí a todo mundo a voltar aqui conosco na próxima terça-feira, 9h30 da noite, na TV+, para um novo Conexões Ribeirão Preto. Até lá!